passar as informações sobre mercado de trabalho e para isso eu fiz duas perguntas, né? Onde estamos, ou melhor, onde estou e para onde eu vou. Para responder a primeira, eu preciso fazer um breve apanhado do que aconteceu até fevereiro de 2020, né? Porque a gente estava numa situação de evolução razoável, de crescimento de postos de trabalho, né? E com os informais numa retração, assim. Então, mesmo o mercado de trabalho respondendo a essas possibilidades de vagas, de crescimento, enfim, era muito lento ainda, né? Porque, infelizmente, para a gente ter oferta de emprego, né, emprego formal, é preciso de investimento. O investimento estava complicado, né? Estava complicado desde o início desse último governo, né? O governo atual, no caso. E principalmente produtividade, né? Produção. Isso é difícil, estava difícil. E aí então veio a pandemia, né? Que é a primeira pergunta, né? Onde eu estou? Eu estou dentro de uma crise sem precedentes, né? Uma crise que ela tem por característica um problema sanitário, né? Mas que acaba envolvendo todo e qualquer setor, né? E a economia está sentindo isso, né? E quando eu falo em economia, estou falando de posto de trabalho, né? Tô falando de trabalho, né? De empregabilidade. Então, de forma muito demorada, enfim, mas de certa medida importante, o governo cria um GT, né, um grupo de trabalho, com especialistas multiprofissionais que trazem um debate importante sobre as garantias de trabalho, né? As garantias e a segurança dos postos de trabalho durante a pandemia, né? Durante a possibilidade de isolamento social. E ligado a isso tem a reforma trabalhista de 2017, né? Que traz então todo um novo regramento que ficou mais evidente dentro da pandemia, né? Um dos exemplos é a terceirização, por exemplo, né? Liberalização da terceirização, que traz uma condição de, de, de empregabilidade muito interessante para quem produz, né? Então, em certa medida, com o crescimento, né, muito pequeno dos formais, dentro da pandemia acontece uma explosão aí de ocupações, né? Isso é interessante, né? Porque nós vínhamos já com esse crescimento de ocupações muito grande, né? Com a retração dos informais, isso significa que os informais estavam passando para formais, né? Ou seja, criando seus pequenos negócios, e aí cria-se uma outra relação que é o trabalho por aplicativo, por exemplo, né? E aí o exemplo mais clássico aí é o Uber, por exemplo, né? Cresceu de uma forma espantosa, assim.
Mas também tem outros setores da economia, como na medicina, né, na saúde, na beleza, enfim, na construção civil, esses modelos aí, esses novos modelos de trabalho por aplicativo, é, o, o trabalho remoto, enfim, né? E acho que essas novidades, essas implementações, elas não têm mais volta, tá? Acho que a gente começa a ter uma nova relação de como as empresas vão lidar com isso. Porque hoje a gente consegue perceber que as pessoas produzem, talvez, talvez não, em alguns estudos estão mostrando que até mais, produzem mais home office, por exemplo, né, trabalhando em casa, e empregado de uma empresa ou terceirizado de uma empresa, consegue produzir mais, né? E, em tese, uma melhora na qualidade de vida. Claro que isso a gente não pode fazer essa comparação dentro de uma pandemia, né? Qualidade de vida não se tem, né? A gente está eternamente preocupado com o que vai acontecer. Então, mas a partir da pandemia a gente vai poder começar a medir isso, né? Mas fica já um sinal de que isso, no meu entendimento, na minha opinião, acho que não tem retorno, tá? Então, se a gente parar e pensar, até nas análises do CAGED, por exemplo, que controla esses indicadores aí de ocupação, empregabilidade, formal, informal, enfim, a gente percebeu pelos números que foram gerados mais de 2 milhões de postos de trabalho por ano, 2018 e 2019. Dessa geração, né, desse novo modelo que está se apresentando, a gente tem 90 milhões de ocupados, 90 milhões de pessoas se ocupando com o trabalho e tendo renda. Então a palavra emprego ela começa a sair um pouco do cenário e começa a aparecer, não que não existia, mas começa a aparecer com força a ocupação. Eu estou me ocupando com alguma coisa e estou tendo renda com essa ocupação. Então a gente tem trabalho, mas não tem emprego. Isso é interessante. E aí a gente tem, assim, se a gente fazer a comparação, a gente tem uma medida de 2% ao ano de ocupação. Isso não é pouco. Então, se a gente parar para pensar que antes da pandemia a gente tinha mais ou menos 11,6%, 11,6 milhões de desempregados, a gente pode ter diminuído esse número com ocupações, né? E aí a gente vai então para a pergunta: onde estamos? Ou melhor, para onde vamos, né? Para onde eu vou? Mas antes disso a gente precisa ter uma noção de que os resultados de análise do CAGED, por exemplo, se a gente pegar o CAGED e fazer uma avaliação de como se movimentou a questão do trabalho, nós temos assim, ó, abril de 2019 comparado com abril de 2020, a gente teve uma redução na admissão, não nas demissões. Isso é um dado interessante. Aquele GT que eu comentei, ele criou duas MPs, a MP 927 e a 936. A 927 discorria sobre banco de horas, suspensão do contrato de trabalho e financiamento da folha. Mas aí, como deu muita confusão nisso, né, no texto e tal, o governo recuou acertadamente e fez a medida 936, que garantiu então a suspensão do trabalho
adiantando 13º, adiantando férias, adiantando seguro-desemprego, enfim. E se percebeu nesse movimento todo que mesmo dentro da pandemia as pessoas tiveram mais renda, né, em alguns casos. Né. Também se observou que na ajuda emergencial dos R$ 600, em algumas regiões houve inclusive aumento de arrecadação de imposto. Em algumas regiões, tá? Não é... Isso é um dado importante para a gente avaliar o todo depois, né? Porque a economia aí continua se movimentando. Ela, em tese, como algumas vezes o governo fala que a economia não pode parar, mas ela não parou, na verdade. Então a gente tem esse cenário assim dentro de onde a gente está hoje. Para onde vamos vai depender de muita coisa, né? E infelizmente o cenário para onde vamos, para onde eu vou, né? Ele é muito complicado porque a gente tem uma pandemia que teima em ficar, né? Em persistir. Alguns especialistas aí da área econômica estão falando que uma retração de 7 a 10% do PIB. Então, se os governos e municípios já não tinham dinheiro, a União também não vai ter. Então, vai precisar de recursos privados. Como é que tu atrai recurso privado quando tu tem um cenário desse, né? Politicamente confuso, juridicamente também uma incerteza, né? Porque precisa desses 3 pilares, e socialmente um problema que a gente conhece antes da pandemia, né? Então esses 3 pilares eles têm que estar bem, né? Ou pelo menos demonstrar uma certa confiança para o investidor. Social, o político e a justiça. Tem que dar essas garantias, né? E para a gente sair da crise sanitária e começar a pensar efetivamente na economia, aliás, isso já devia estar sendo pensado, inclusive no início da pandemia, né? Para a gente ter noção de como a gente vai sair. Estou dizendo que eu não sei se eles estão pensando nisso, espero que sim, mas a gente tem a possibilidade de, por exemplo, para os pequenos e microempresários, que são a parcela de produtividade que mais está sentindo, né? Precisa ter um programa de microcrédito muito robusto, né, que dê possibilidade de ele ter a garantia de pagamento das dívidas que ficaram na pandemia e a garantia de capital de giro para o pós-pandemia, né? E aí garantir os empregos dos trabalhadores, enfim. E a palavra-chave para a saída da crise sanitária, enfim, dessa crise econômica que se instaurou junto, a palavra-chave é a produtividade. E produtividade só se tem com investimento. Investimento só vem, conforme eu comentei, com capital privado. Então, o cenário realmente é bem complicado, mas assim, existem saídas, tá? O ex-ministro Delfim Neto falava isso, que o Brasil ele tem enormes possibilidades de saída de qualquer crise. Basta que a gente tenha gestão para fazer isso, né? E a gestão passa por garantir essas tranquilidades para investimento. Então só se sai da crise com investimento. E o investimento só se dá quando a gente tiver tranquilidade em todos esses setores. Porque na verdade assim, a gente tem
um problema estrutural, de infraestrutura muito grande. E pode ser através daí a saída para que o Brasil tenha condição de, de garantir uma, uma melhora no cenário mundial, né, Oh, para que os pode investimentos falar. venham a partir da infraestrutura. Então, meus amigos, é basicamente isso assim, que eu trago para vocês. Agradecer imensamente ao professor Fabiano pela oportunidade e dizer que a gente precisa debater isso mais vezes, né? E que ele, inclusive, já me garantiu que futuramente terão outras oportunidades para a gente debater esse tema. Obrigado